Mas seria grosseiro e intolerante da minha parte, Elias, e eu concedo isso, se eu não respeitasse as realizações da China, porque mais pessoas passaram pela pobreza na China do que em qualquer outra época, em qualquer lugar do mundo. Repetindo, mais pessoas passaram pela pobreza na China do que por qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, e tiveram que sofrer as agruras, as inconsequências disso. E por isso que eu sou rendido aqui de ter que elogiar e tentar entender com toda a humildade do mundo o porquê dessa história de sucesso. Com todas as suas falhas, com todas as suas anomalias, com todos os seus erros, as suas incoerências, as suas contradições. Mas eu quero aqui entender o porquê dessa ascensão econômica, dessa inclusão social, dessa inclusão econômica, dessa ascensão econômica de grande parte do povo. E aí vai que atua. Eu só queria registrar isso porque eu tenho minhas ressalvas. Eu não vou querer aqui tapar o sol com a peneira, nem tentar aqui ficar de eufemismo. Essa conversa é muito sofisticada para a gente se limitar a isso. Por isso que eu estou propondo que você realmente nos informe aqui por entender, porque esse talvez seja o ponto de partida para eu te entender. Primeiro que em 17... Que escreveu um livro dessa envergadura aqui. Não, eu falo, vamos pegar na raiz das coisas. Aqui é meus toques, tá? Eu fico fazendo assim. Enfim, em 17 teve a Revolução Russa, que para mim inaugura uma nova fase na humanidade. Tá? E a Revolução Russa, ela é o grande acontecimento do século XX. Inaugura o século XX. 1917. Mas inaugura o século XX, né, vamos dizer assim. E a Revolução Russa, ela chega na China através do manifesto. Os chineses viviam uma fase de trevas e os caras percebem, uma meia dúzia de revolucionários dali consegue tomar o poder e consegue entregar a dignidade nacional para aquele país. Então existe luz no fim do túnel. O que esses caras fizeram lá? Em 1919, o Manifesto Comunista de Marx e Engels é traduzido para o mandarim. Em 21 é fundado o Partido Comunista da China. 21. E de 21 a 49, os caras decidiram tomar a porra do poder político. Ou seja, então a causa do sucesso chinês é a Revolução de 1949. 49? Mas beleza. Se você afirma isso, qual foi a influência? Porque 49 está mais longe que 82. Qual foi a influência de 82 e Deng Xiaoping entrando com as reformas que ele entrou? Ou talvez como isso potencializou, agravou, atenuou? Primeiro que acontece em 78, as reformas, tá? 78 e... 82 tem 82 é o Congresso do Partido Comunista. Isso, tá? Isso. E que o termo socialismo com características chinesas é alcunhado a partir dali. Do 82. De 82. Perfeito. Então você tá certo, cara. Não tá falando besteira, não. Aí, caralho. Caralho! 49 a 78, Mao Tse-tung lança as bases para a unificação territorial da China, ou seja, a China alcança dignidade nacional, nenhum país mais invadiu a China, nunca mais ninguém saqueou a China, e o Mao Tse-tung lança as bases industriais do país e educacionais que propiciaram que Deng Xiaoping fizesse uma escolha, uma continuidade, uma ruptura com o que acontece em 49. Por exemplo, em 49, o Deng Xiaoping percebe, por exemplo, que o modelo que foi implantado em 49 já não servia mais em 78. Apesar de ter sido exitoso em vários aspectos, esse modelo já havia sido... Mas isso é inerente à falibilidade humana, ao engenho humano. Isso é o processo histórico. Freio de arrumação, correção de rumo. Quem nunca fez? Agora você simplificou a coisa maravilhosamente bem. Ou seja, o que acontece em 78 é o freio de arrumação. Beleza. Né? E em 78 ele percebe o quê? Ele olha para os problemas chineses, um país muito pobre, apesar de tudo muito pobre ainda. Um país que vê os Coreia, Japão, Taiwan, Hong Kong com uma renda per capita muito maior que a da China, com o Japão inaugurando uma nova disruptura tecnológica ao lado da China, e falou, cara, ou nós alcançamos o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha, ou a gente vai morrer. Então ele faz um amplo programa de reformas econômicas. Que é sentido inicialmente na agricultura, com arroz... Segundo o Rock, começou pelas zonas econômicas especiais, o que é mentira. Peraí, repete?
Só para Segundo o professor Rock, as reformas o sucesso chinês começa com as reformas com as zonas econômicas especiais. Não, começa pela agricultura. Começa pela agricultura. Por quê? Porque como o Lenin, que o Lenin percebe em 19 na Rússia, olha, existe uma coisa na agricultura russa chamada recursos ociosos. Isso. O Lenin percebe. E para que eu utilize esses recursos ociosos, eu tenho que fazer com que o comércio floresça nessa porra. Ou seja, eu vou ter que entregar ali, vou ter que criar instituições de mercado para que o comércio floresça e esses recursos ociosos sejam utilizados. O Deng Xiaoping faz isso na China. Arroz, milho, trigo, cana-de-açúcar. Ou seja, ele permite com que os camponeses... Ele acaba com as comunas rurais. Isso. Faz uma reforma... Ele instaura contratos de empresa, do Estado com as famílias. As famílias entregam uma cota para o Estado vender nas cidades, abastecer as cidades. E o excedente vender no mercado. É por isso que nós chamamos esse livro aqui, que o socialismo na China em 78... Olha como sou pegada dogma, hein? O socialismo em 78... Você é a pegada dogma? Não é. É uma ironia. Perfeito. A China se reinventa a partir de 78. O socialismo chinês se reinventa através de instituições de mercado. Ou seja, para eu e o Alberto Gabriel chegar a essas conclusões, cara, a gente sabia quanto ia apanhar, não sei, porque a gente está negando os 60 anos de dogma marxista, cara. Ao falar isso, olha, o socialismo chinês se reinventa através de instituições de mercado. Ou seja, e mais... Isso gerou um boom de renda na agricultura chinesa que sustentou... eu não sou keynesiano. Os keynesianos trabalham muito com uma coisa chamada demanda agregada, que é o interno, externo e o investimento. Ciro Gomes é um keynesiano? Sim ou não? O que você acha, André? Não. Eu também não sei. Não sei. É meu guru, Mas ele faz menções exaltantes ao keynesianismo. Mas eu não sou keynesiano. Não, só por uma questão que eventualmente eu vou só para explicar. Vai que é tudo. Eu não sou keynesiano, tá? Eu não trabalho com essa métrica. Eu trabalho com produtividade do trabalho. Mas se eu for keynesiano, eu vou observar o seguinte, que a década de 80 inteira na China, o crescimento econômico chinês não é puxado pelas exportações, como o Rock acha, e muita gente acha. É sustentado pelo consumo camponês, que inclusive, o que explica que a China não caiu como caiu a União Soviética em 89, foi o fato dos camponeses, que era a base da população chinesa, estarem com o Partido Comunista. Porque eles nunca viram ganhando tanto dinheiro na vida deles como na década de 80. Com a liberalização da agricultura, vamos usar o termo que você gosta, né? Liberalização da agricultura? Do comércio agrícola. Entendeu? Se desvencilhando da noção coletivista do Sim, passado. Exatamente. Beleza. Exatamente. Então... Mas posso Pode. Pegar uma carona? Pega uma carona aqui. Você frontalmente se apresenta como marxista, certo? Sim. E aí o celular quer me trair aqui, porque eu tinha separado um trecho... aqui, perfeito. Eu vou aqui só citar uma passagem aqui, Elias, e você tenta equalizar as duas. Como é que Silvio Santos faria essa passagem? Olha, mas você é o primeiro e mais significativo... caso de política chinesa contrariando o princípio marxista, ocorreu antes mesmo da fundação da República Popular da China, Elias. Mas olha pra cá, Marx insistiu que as revoluções modernas seriam obra de grupos urbanos, especialmente trabalhadores industriais. Na China, porém, enquanto as greves trabalhistas contribuíram para levar Mao Zedong e companhia ao poder, as lutas rurais desempenharam um papel muito mais importante, tanto para a afirmação de Marx de que os camponeses estavam destinados a ser um controle conservador do radicalismo. Mas, aí eu te pergunto, Elias Jabbour, o Mao Tse-tung... Aí eu te pergunto, como é que você equaliza a doutrina marxista com... Porque a experiência chinesa de fato. Quando se fala em socialismo com características chinesas, um dos pontos... Que é como ele se apresenta. Tá. Uma das teorias que formam o socialismo com características chinesas é justamente a tomada da cidade pelo campo. Uhum. Por quê? Porque o Mao Tse-tung, ele percebe ele começa a perceber que as revoltas operárias em Xangai e nas grandes cidades estavam falhando todas. Uhum.
E ele percebe o seguinte, olha, aqui na história da China, aqui não tem Jesus Cristo aqui o cristianismo não penetrou. Nenhuma religião espiritualista penetrou aqui. O que nós criamos aqui foram filosofias espiritualistas, mas não deístas, ou seja, materialistas, né? Tá bom. O camponês chinês ele é taoísta e o Lao Tse é um filósofo, um daqueles filósofos que surgem para explicar o porquê das crises cíclicas do Império Chinês. Tá bom. E o Lao Tse, ele era um cara que era altamente contra a autoridade estatal. Lao Tse era filósofo. Filósofo. O grande frasista. Ele criou, obrigado, ele criou todo um código de conduta que caracterizou os camponeses chineses a terem uma postura rebelde em relação a qualquer autoridade. Uhum. Então, o que acontece? Na antiguidade, o Estado chinês ele já nasce, como eu chamaria, precocemente desenvolvimentista. Porque ele nasce há 2000 anos atrás com a obrigação de entregar grandes obras públicas para uma massa de camponeses que estavam vivendo no Vale do Rio Yangtze e do Rio Amarelo, que é o chamado modo de produção asiático. Na medida em que esse Estado foi se tornando inepto e corrupto para entregar essas obras, as massas camponesas se rebelavam contra o imperador, o império. Perfeito. Derrubava o imperador e colocava outro no lugar. Camponeses. O Mao Tse-tung percebe esse negócio e fala, olha, a revolta aqui vai ser camponesa, cara. Mas e o Marx e as doutrinas deles que pregavam que esse tipo de revolta, esse tipo de sublevação tinha que partir necessariamente do trabalhador industrial urbano? Cara, isso aí que tá a questão. E eu já te entrego aqui. Porra! Os anais da história provam que o que foi prescrito na teoria nem sempre, raramente, cara, se verifica na prática. Tem que tomar cuidado com esse negócio aí, sabe por quê? Me orienta, por favor. Não, porque o Marx tem desde a partir dos anos de 1860 e pouco, sim, o Marx ele começa a se voltar para as sociedades não ocidentais, para as sociedades não capitalistas. Tá bom. E ele percebe, por exemplo, possibilidades, ou seja, os marxistas eles são eurocêntricos e acham que o Marx também era, tá? E o Marx percebe, por exemplo, amplas possibilidades de uma transição não capitalista na Rússia rural. Uhum. Ou seja, o Marx percebe que existem continuidades e descontinuidades da história. Então, outras palavras, para simplificar. Não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Então a revolução, então a revolução chinesa, por exemplo, ela pode se espelhar no marxismo, por quê? Porque através de uma visão histórica, da visão do processo histórico da produção e reprodução material da China, se conclui que as revoltas da China são camponesas. E vou além, cara. A última grande revolta camponesa levou o Partido Comunista ao poder em 49. E hoje, olha onde eu chego na minha análise. A China é o país que faz mais greves no mundo. Por que acontece isso? Porque esse espírito camponês, taoísta camponês, rebelde e tal, já está saindo do campo e indo para a cidade, meu amigo. A China criou 150 milhões de empregos industriais em 10 anos. Ou seja, toda essa energia revolucionária do campo está na cidade hoje. Por isso tem essa montoeira de greve na China. E o governo se vê obrigado a ser o quê? Para não cair como caiu as dinastias, né? Ele se vê obrigado a entregar para o povo, para os trabalhadores, né? O que eles estão pedindo. Tanto é que na China, a China não somente é o país que faz mais greves no mundo, quanto é o país onde os trabalhadores mais ganham no Ministério Público do Trabalho. E onde tem mais hélices de energia eólica e fotovoltaica com o mundo inteiro junto. Sabe, ou seja, olha porque a desinformação sobre a China faz mal pra gente. Né? Olha por que faz mal. Ninguém sabia disso. Acho que pouca gente sabia disso que eu tô falando aqui. Mas você tá falando que os salários lá são bons. Não é que são bons, eles crescem acima da produtividade, mas PIB mais inflação. Tá melhorando. Falando que tá o paraíso. Não, a China tem um monte de problema, meu amigo. A China tem suas misérias também. Né? Mas existe ali algo que direciona o país, a um caminho que, na minha opinião, é um caminho que nós temos que interesse em observar aquele negócio.
Por que tá dando... Como que esses caras conseguem acabar com a pobreza extrema do país? Um país que tem... metade do país é mar, montanha, 1,4 bilhão de habitantes concentrados em 25% do território, mas tem 20% da população da terra e somente 5% das terras agricultáveis. Como que o país desse consegue uma porra dessa?